Olá, queridos irmãos, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez no estudo bíblico, pedindo a Deus que nos oriente, que nos ensine. Estamos estudando o livro de Romanos, já estamos no capítulo 8, um capítulo que nós vamos estudar aos poucos, porque é um capítulo muito rico, muito cheio de ensinamentos teológicos, e eu espero que você aproveite esse tempo, na sua possibilidade, no seu tempo livre. Você venha comigo estudar esse livro. Os nossos estudos bíblicos estão na nossa página, no meu canal lá na internet, lá no YouTube, Pastor Belmiro Campos. Acessa, toque o sino para ser informado das novas colocações e se inscreva, para que, atingindo um número melhor de inscritos, nós possamos fazer isso online e você receba imediatamente as nossas pregações e os nossos estudos bíblicos. Então vamos lá, Romanos capítulo 8, te convido, abra a sua Bíblia, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18 até o versículo 25. Romanos 8, 18 a 25. Diz assim a palavra do Senhor. O título que deram: os sofrimentos do presente e as glórias do porvir. Diz assim a palavra: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação num só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Deus abençoe a leitura da sua palavra e Deus nos instrua na sequência, na explicação, na explanação que vamos fazer e depois na análise versículo a versículo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos diante de Ti, ó Deus, dispostos a aprender da Tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, segundo a Tua vontade. Seja com os Teus filhos agora, abençoando-os, ó Deus, e dando a eles conhecimento para que possam, ó Deus, não apenas ouvir a Tua palavra, mas ser praticantes dela. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos então passar a estudar, não é? a palavra do Senhor, segundo aquilo que nós aprendemos a partir do apóstolo Paulo. No texto anterior, Romanos 8, versículo 12 ao versículo 17, nós vimos Paulo tratar do tema da adoção e da transformação dos filhos de Deus em herdeiros e co-herdeiros de todas as bem-aventuranças com Cristo. E agora Paulo começa uma exposição do que espera esses herdeiros no presente e no futuro. A nossa conversão tem, irmãos, consequências no presente e tem reflexos no nosso futuro. Se herdamos de Cristo agora os sofrimentos do presente, então herdamos também a bem-aventurança eterna com Cristo Jesus. Por isso Paulo começa com a palavra porque. Ele está se referindo ao que ele explicou antes. A razão de podermos agora olhar para os sofrimentos do presente com a nossa visão das glórias do porvir é porque nós somos filhos e herdeiros. É porque não há mais nenhuma condenação. O herdeiro não deve olhar para esse tempo presente como a consumação da vontade de Deus. O tempo presente não é a consumação da vontade de Deus, porque os sofrimentos do presente são infinitamente menores que a glória futura a ser revelado nesses filhos de Deus. Toda a criação será restaurada no último dia, livre de todas as suas angústias, de todos os sofrimentos a que agora ela está sujeita. É assim que Paulo inicia esse texto de Romanos 8, 18 a 25, quando ele fala sobre a esperança para hoje, a salvação confirmada do futuro, a persistência ao enfrentar situações difíceis, paciência para aguardar a solução de todas as coisas, o que acontecerá inevitavelmente no dia de Cristo. Aqui Paulo traça um grande quadro, ele fala com a visão de um poeta, ele está poetizando a visão que ele tem. Ele vai à própria criação do mundo,
ao mundo criado, à natureza, todas as coisas, aguardando a glória que virá quando os homens, quando a criação primeira, quando a criação principal de Deus, que é o homem, for totalmente restaurado. No momento, essa criação está sujeita à corrupção. O mundo é um mundo onde a beleza murcha, onde a beleza se corrompe, é um mundo que está em perfeita agonia, está em plena agonia, está agonizante, mas ele está aguardando a libertação de tudo isso e a vinda do estado de liberdade e de glória que virá no dia de Cristo. Quando Paulo estava pintando esse quadro, quando ele escrevia isso, ele trabalhava com ideias que qualquer judeu poderia reconhecer e entender. Ele fala desse tempo presente e da glória que será revelada. O pensamento judeu dividia o tempo em duas seções, o tempo presente e o tempo por vir. Esse tempo presente era uma era totalmente má, sujeita ao pecado, à morte, à corrupção. Algum dia viria o dia do Senhor. Este então será um dia de juízo e um dia em que o mundo será comovido até os seus alicerces e será destruído, mas dele sairá um mundo novo. Essas são as duas ideias que o judeu dividia o seu pensamento entre o tempo presente de corrupção, pecado, morte e o tempo futuro, quando então Cristo viria. A renovação do mundo era uma das grandes ideias judias. O Antigo Testamento fala dela sem elaboração e sem detalhes. Isaías capítulo 65, versículo 17 diz: eis que eu faço novos céus e nova terra. Deus fala claramente em Isaías, o grande profeta, 65, 17, diz: eis que eu crio novos céus e nova terra. Mas nos dias intertestamentários, ou seja, entre o Antigo e o Novo Testamento, dias em que os judeus foram oprimidos, foram escravizados, foram perseguidos, eles construíram seus sonhos dessa nova terra e desse mundo renovado. A vontade do judeu era realmente da restauração da sua nação, da sua vida. Paulo retrata a natureza, desejando o dia em que o domínio do pecado tenha sido quebrado, e a morte e a corrupção tenham desaparecido, e a glória de Deus tenha vindo. Esse é o quadro que Paulo faz. Paulo diz que a situação da natureza é ainda pior que a situação dos homens. O homem pecou deliberadamente, mas a natureza foi subjugada involuntariamente, não foi por sua própria escolha. Inconscientemente, a natureza foi envolta na consequência do pecado do homem. Maldita é a terra por tua causa, diz Deus a Adão, depois de seu pecado. Gênesis capítulo 3, versículo 17. Deus chama Adão e diz: maldita é a terra por tua causa. Assim, aqui, Paulo vê a natureza aguardando a libertação da morte e a corrupção que o pecado do homem trouxe ao mundo. Se isso é certo a respeito da natureza, é ainda mais certo sobre o homem. Paulo passa a pensar no desejo humano. A experiência do Espírito Santo, na experiência do Espírito Santo, os homens têm uma antecipação, uma primeira entrega da glória que será no dia do Senhor. Agora eu desejo de todo o coração a completa realização do que significa a sua adoção na família de Deus. Sua adoção final será a redenção de seus corpos. Paulo não imagina o homem em estado de glória como um espírito imaterial. Nesse mundo, o homem é corpo e espírito. E no mundo de glória, todo o homem, corpo e espírito, será salvo. Só que seu corpo já não será mais vítima da corrupção, instrumento do pecado, decadente. Será um corpo glorificado. Será um corpo espiritual, apto para a vida de um homem espiritual. Logo vem uma grande expressão de Paulo: na esperança fomos salvos. Para Paulo, a única radiante verdade que iluminava a vida era o fato grandioso de que a situação humana não é uma situação desesperadamente final. Nossa situação não é desesperadamente final. Situação de pecado, dificuldades que estamos enfrentando, irmãos, será finda. Tem um momento para terminar e será completamente mudada quando Cristo voltar. Paulo viu o pecado do homem, viu o estado do mundo, o estado da situação humana, mas também viu o poder redentor de Deus. E a conclusão de tudo isso, para ele, era a esperança que enche o coração do crente.
Há aqui a tristeza, problema da situação humana, pecado, corrupção, mas dá para perceber no coração do crente uma esperança da eternidade. E por isso, para Paulo, a vida não era uma desesperadora expectativa de um final inevitável em um mundo encerrado pelo pecado, pela morte e pela corrupção. Para Paulo, a vida não era essa desesperada expectativa de um final inevitável. Loucos são aqueles que pensam que essa situação ela é inevitável e que o final será desesperador. Essa situação humana, para Paulo, não é uma esperança de dias piores. A vida, para Paulo aqui, era uma ofegante expectativa da libertação. Renovação, recriação, todas operadas pela glória e pelo poder de Deus. A palavra que Paulo usa aqui no versículo 19, sobre a ardente expectativa da criação, que aguarda a revelação dos filhos de Deus, descreve a atitude do homem que esquadrinha o horizonte com a cabeça erguida para frente. Aquele que sobe ao monte e olha para o horizonte, quando ele busca ansiosamente a distância, o primeiro sinal da glória. É como se subisse ao monte e observássemos para frente, para o futuro, aguardando o primeiro sinal da glória de Cristo. Para Paulo, a vida não era uma espera pesada, uma espera frustrante. A vida era uma palpitante e vívida expectativa. Era a expectativa da vinda de Jesus. O cristão está envolto na situação humana. Interiormente, ele deve lutar com sua própria natureza humana pecaminosa. E exteriormente, ele deve viver em um mundo de morte e corrupção. Olha a situação em que está o homem, o ser humano. A sua própria natureza é pecaminosa, tendente ao pecado. E exteriormente, o mundo em que nós vivemos é um mundo de morte e de corrupção. Mas o homem crente não vive só no mundo, ele vive também em Cristo Jesus. Ele não somente vê o mundo, ele olha mais além do mundo. Ele olha em direção de Deus. O cristão não só vê a consequência do pecado do homem, ele vê o poder da misericórdia e do amor de Deus. É, portanto, irmãos, a tônica da vida cristã. Sempre a esperança e nunca o desespero. O cristão aguarda não a morte, mas a vida eterna. Toda essa perspectiva, vejamos versículo a versículo então, a respeito da exposição de Paulo nesse texto. Versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo pensa não apenas nos sofrimentos físicos, mas em toda sorte de dificuldades, inclusive a perseguição por causa de Cristo. Fala com a consciência de quem sofre na pele esses sofrimentos e os considera não irrelevantes, não são irrelevantes, mas são necessários como condutores a uma nova realidade futura. E incompatíveis com o cumprimento da promessa feita para os que creem em Cristo, que serão revelados na glória naquele dia. Não são irrelevantes os sofrimentos humanos hoje, meu irmão. Nós não sofremos à toa. Nós não estamos minorando o sofrimento humano. O sofrimento humano existe. Mas eles são pequenos diante da nova realidade do crente. O crente olha para frente, olha para o futuro. Sofre agora, mas sabe que será aguardado com grande alegria no dia de Cristo. No versículo 19, Paulo diz o seguinte: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. O que Paulo está falando aqui, irmãos, é sobre a expectativa da consumação de todas as coisas. A criação sofre com a corrupção presente, com o sofrimento de hoje, mas também aguarda o dia da transformação, o dia do Senhor. Sofre com o coração cheio, sofre com a esperança de que no dia do Senhor tudo será mudado e transformado. Versículo 20, ele diz: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Deus criou todas as coisas para que servissem ao homem.
Ou seja, quando o homem morre, todas as coisas deveriam morrer. Ou seja, o homem foi a motivação de toda a criação. Quando o homem pecou, ele sujeitou a criação à mesma sentença. Maldita é a terra por tua causa. O sofrimento hoje na terra, essas convulsões que nós vemos, irmãos, também são consequências do pecado do homem. É preciso entender, irmãos, que todas as coisas criadas, elas foram para servir ao homem. A palavra de Deus ao homem é que ele deveria dominar sobre toda a criação. Assim, quando sujeita a si mesmo ao pecado, o homem sujeita também a criação aos efeitos desse pecado. Se o homem vai passar, a criação também vai passar. Se o homem se sente em agonia, a criação também. E tudo é culpa do homem, do pecado humano. Versículo 21, Paulo diz: na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Paulo se fixa aqui na promessa de libertação do homem ao final de todas as coisas. Quando o homem se encontrar livre de todas as angústias e aflições, em companhia de Cristo Jesus, então toda a criação será restaurada. Pois se o principal, que é o homem, é restaurado, então o acessório, que é a criação, também o será. O acessório sempre segue o principal. É uma norma de direito. O acessório segue o principal. O homem é o principal, a criação o acessório. Então a restauração atingirá a ambos. No versículo 22, Paulo diz: porque sabemos que toda a criação um só tempo geme e suporta a angústia até agora. Paulo retrata esse sofrimento universal, angustioso da criação. Toda a sorte de corrupção possível. Toda a sorte de angústias possíveis. Esse é um retrato do tempo presente, tanto para Paulo como para nós. Estamos em progressão de sofrimentos. Deus, o próprio Senhor Jesus, disse que quando nós vimos todos esses sofrimentos, todas essas coisas, não precisamos nos apavorar, porque ainda não é o final, ainda virão coisas mais difíceis para nós passarmos. Versículo 23, Paulo diz assim: não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do corpo. Aqui Paulo deixa de falar sobre a criação para se referir aos crentes, àqueles que receberam o selo do Espírito Santo pela confissão de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Paulo tem em mente o sofrimento daqueles que conhecem ou reconhecem o tempo presente como um tempo mau, como um constrangimento à vida de angústia por causa do pecado. Aqueles que realmente são crentes sofrem quando percebem a realidade do tempo presente para com quem deseja viver a vida que Cristo ensinou. Realmente, irmãos, somente com a vida de Cristo tudo isso terá fim, quando corpo e alma juntos estiverem na presença do Eterno. Não há outra esperança, não há outro tempo. O tempo presente faz gemer aqueles que são selados pelo Espírito Santo de Deus. Mas há uma esperança no seu coração. Versículo 24 diz assim: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Paulo fala sobre a esperança da salvação. A salvação é uma promessa que se concretiza na vida daquele que crê na fidelidade de Deus para cumprir a sua promessa. No entanto, irmãos, enquanto não se materializar a salvação da alma e do corpo, nós temos a esperança de que isso vai acontecer. É uma certeza no nosso coração. Certeza sobre a salvação em Cristo Jesus. Fizemos a boa confissão. Estamos crentes de que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. E a vida eterna nos pertence e pertencerá à terra totalmente restaurada por Deus para a nossa vida. Eu quero concluir, irmãos. Paulo está reafirmando seus textos anteriores nesse capítulo 8. Quando do versículo 1 até o versículo 11 desse capítulo 8, Paulo trata da liberdade e da falta de condenação para aquele que recebeu a Cristo como Salvador, dizendo que aquele que recebeu o Espírito de Deus está livre para viver uma vida sem o comando do pecado e sem a condenação da lei. No versículo 12 até o versículo 17, ele reforça a ideia de que somos filhos herdeiros,
adotados de forma legítima e definitiva por Deus, nos tornando co-herdeiros com o unigênito Filho do Eterno. Assim, quando chega nos versículos 18 ao 25, o tema do nosso estudo de hoje, Paulo fala sobre o paradoxo que existe e permanecerá até a vinda de Cristo. Se somos livres, se não há mais condenação, se somos herdeiros, como poderiam os irmãos objetar? Por que então tanto sofrimento? Eu sou filho, eu sou herdeiro, eu sou livre, não sou mais condenado, tenho a vida eterna. Por que então tanto sofrimento? Então a palavra do apóstolo é que os crentes precisam ter a certeza da sua salvação. Esperar com paciência o momento em que todo o sofrimento será banido. Toda a criação será restaurada no Éden original. Ele chama os crentes a perceber a maravilha que será a glória que chegará com Cristo. Com a ressurreição do corpo, a união definitiva entre espírito e corpo, a presença de Cristo com eles, a restauração definitiva de toda a criação. Assim, esse crente de hoje pode suportar com paciência e alegria, com ânimo e motivação todo o sofrimento e toda a angústia. Pois a visão desse crente não está presa naquilo que ele vê e sente, não está preso nas ocorrências do dia a dia, não está preso nas circunstâncias que o cercam, mas está preso naquilo que o espera. Um dia de glória na presença do Senhor. Quero aplicar para você guardar algumas aplicações a respeito dessa palavra. Primeira aplicação. Perceba a grandeza da salvação que Deus lhe deu através de Jesus. Ela lhe propiciou a liberdade do jugo do pecado. Você está livre do pecado, meu irmão. Não se submeta a ele. Você pode viver uma vida de liberdade. Perceba também a sua nova posição em Cristo. Você foi alçado à condição de filho e vai receber uma herança real. Você agora é um herdeiro como Cristo é. Você é co-herdeiro com Cristo de todas as bondades e misericórdias de Deus. Perceba a sua nova filiação em Cristo. E terceira aplicação, querido. Perceba a realidade que te cerca. As tristezas, os enganos, a maldade, as angústias, as aflições. Olhe para tudo isso, irmãos, como sendo algo transitório, que faz parte do tempo presente de quem crê e de quem não crê, além de toda a criação. Saiba que por causa da liberdade, por causa da adoção em Cristo, você pode passar por tudo isso com esperança no coração, pois vai chegar o dia em que a promessa se cumprirá, toda dor cessará e Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Haverá o dia em que o Senhor enxugará dos olhos daqueles que estiverem com Ele toda lágrima e terminará com todo sofrimento. Paulo dá aos romanos uma ideia de esperança. Vocês são livres, não precisam viver em pecado. Vocês são filhos e herdeiros de toda a herança real. E vocês precisam olhar para as circunstâncias, com esperança de que no dia do Senhor, tudo isso será refeito. Todas as dores passarão, toda alegria chegará, e a vida eterna será uma vida de bem-aventurança ao lado do Senhor da nossa história. Esse é o recado de Paulo para nós. Esse é o recado de Paulo para você nessa tarde. Guarde-a com seu coração nesse dia e que a graça do Senhor seja contigo. Deus te abençoe, Deus te guarde. Venha comigo estudar o livro de Romanos. É maravilhoso. Na próxima semana estudaremos do versículo 26 ao versículo 30 desse livro. Estou indo devagar, irmãos, porque há muita teologia inclusa nesses versículos. Então vamos estudar na próxima semana Romanos 8, versículo 26 até o versículo 30. Deus abençoe seu coração, Deus te guarde, Deus te abençoe e Deus te dê uma semana, um final de semana na graça e no poder de Jesus Cristo. Até breve, até a próxima, querendo o Senhor nosso Deus.